Amém, queridos irmãos, chegamos à terça-feira, quarta semana. Nessa quarta semana, o título geral é O Modelo de Jesus na Obra de Deus. O título da terça-feira, Competência Humana versus Dependência de Deus. O versículo, Provérbios 16:18. A soberba procede à ruína, e a altivez do espírito, à queda. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado, por toda a luz que a Tua Palavra nos traz, por Tua obra de redenção, por Tua ressurreição e também por todo o Seu viver humano, por tudo que o Senhor nos ensinou, pelo Teu caminho na terra, nos mostrando como servir a Deus, nos mostrando qual caminho devemos tomar, o caminho da humildade, não o caminho da soberba. Deus resiste ao soberbo, mas ao humilde concede a sua graça. E que sejamos, Senhor, humildes, pobres em espírito, desejosos da sua palavra, para sempre receber da tua graça. Afasta de nós, amado Senhor, qualquer altivez de espírito, qualquer soberba, orgulho. Esse não é o teu caminho, e nós queremos seguir sempre o seu caminho, negando a nós mesmos, amando a Tua Palavra, invocando o Teu santo e precioso nome. Senhor, nós Te agradecemos e Te louvamos pelo que o Senhor nos deu, pelo que o Senhor nos tem dado. Tamanhas riquezas o Senhor tem nos dado. E também por tudo que o Senhor vai nos dar, pois confiamos que até o fim o Senhor vai nos guiar através da Tua Palavra, através do Teu Espírito. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, nesta terça-feira o título é Competência Humana versus Dependência de Deus. Ontem nós vimos o que aconteceu com Lúcifer, que, como o próprio relato de Ezequiel diz, era o sinete da perfeição. E por sua capacidade achou que poderia fazer a obra de Deus, governar por Deus, ser semelhante ao Altíssimo, como nós vemos no relato dos livros de Ezequiel, dos livros de Isaías. Se esse sentimento, irmãos, tivesse ficado com Lúcifer, nós não teríamos tanto problema. Mas o problema é que, quando o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, aquele fruto não trouxe só a morte para dentro do homem, mas o pecado, que é a própria essência de Satanás. É um mix de tudo o que Satanás é. Isso está na nossa carne hoje. Você pode ver a soberba, a arrogância, a malícia, a mentira, todas essas coisas, irmãos, estão na nossa carne. E o problema, irmãos, veja só, é que por mais capazes que nós achemos, né, que nós somos para servir a Deus, na verdade, se nós servirmos ao Senhor com a nossa capacidade, uma hora todas essas coisas vão ser inseridas na nossa obra, no nosso serviço a Deus. Arrogância, soberba, mentira, malícia, enfim. Por quê? Porque está servindo segundo a sua capacidade. É por isso que em vários momentos, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, o Senhor fala da santificação. A santificação, irmãos, é a troca da nossa natureza, da nossa capacidade, que na verdade é algo comum para a natureza santa de Deus, para a capacidade de Deus. Só Deus é santo. Hoje nós somos santos. A Bíblia, nos mostra que todo cristão é santo, não por causa das suas obras, mas por causa da obra do Senhor Jesus, que nos santificou ao morrer e ressuscitar e dar-nos a vida santa de Deus. Então hoje, irmãos, nós continuamos sendo santificados, nos santificando. Isso Paulo mostra em Efésios 5, quando ele fala da igreja. Ele diz que Cristo resgatou a igreja, ele se entregou por ela para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para por fim apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga,
nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Você percebe, querido irmão, querida irmã? Essa santificação acontece pelo lavar da palavra. Por isso, nós temos recebido a palavra. E lógico, por crer nela. Se você não crê, você não é santificado. E essa santificação é para remover de nós toda a mancha, toda a mácula, toda a ruga, todas as coisas que entraram vindo com o pecado. Para que o que reste seja apenas o que Deus colocou dentro de nós. E quando resta apenas o que Deus colocou dentro de nós, você cada vez mais percebe o quanto você é incapaz de servir a Deus e o quanto tudo o que você fez até então foi pela graça de Deus. Esse foi o sentimento do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15, quando ele disse: eu sou o pior dos pecadores. E logo em seguida ele diz: eu trabalhei muito mais do que os outros apóstolos, todavia não eu, mas a graça de Deus. Então ele diz: eu sou o que sou pela graça de Deus. Então, quanto mais nós somos santificados, mais nós recebemos a palavra, mais a palavra opera em nós, mais nós percebemos, irmãos, que fazer a obra de Deus é impossível para nós. Nós percebemos que tudo vem através da graça do próprio Senhor Jesus. E nós percebemos o nosso lugar como vasos, como simples canais, para fluir o rio da vida, o rio da graça que vem do Senhor. É muito interessante porque quando nós estudamos Efésios, nós vimos no começo da epístola esse rio da graça fluindo, trazendo para nós as bênçãos do Deus triuno. E lá no final do capítulo 1, você vê Cristo encabeçando todas as coisas através da igreja. É para isso que Deus deu Cristo como cabeça da igreja. Mas lembre-se, esse é o resultado do fluir do rio da graça para a nossa vida. Então nada, irmãos, vem de nós, nada termina por nós. E o dia de hoje nos mostra isso, falando de Jó e de Caim. Quando o Senhor mostrou a Satanás, no primeiro e segundo capítulo de Jó, sobre as virtudes de Jó, quando o Senhor fez um elogio a Jó, você percebe, irmãos, em Satanás, que ele fica, é algo como se você percebesse que ele fica enciumado. Por quê? Porque o homem foi criado, como nós vemos em Hebreus, um pouco menor do que os anjos. Ou seja, o homem não foi criado com o poder que os anjos tinham. Mas ainda assim, o homem foi criado com algo, uma capacidade que nem os anjos, logo nem Satanás, tinham. É a capacidade de receber a Deus para dentro de si, no seu espírito, e assim servir a Deus, adorar a Deus, sendo um com o próprio Deus. É o que Paulo fala em 1 Coríntios 6, aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Isso os anjos não têm. Então, quando o Senhor apresenta a Jó a Satanás, você percebe que Satanás ele fica enciumado, porque ele responde assim, né? Jó capítulo 1, versículo 9. Porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe, a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes e os seus bens se multiplicaram na terra? Tá vendo? Aqui, dando justificativa, dizendo, lógico que ele vai servir a você. Você cercou ele, você abençoou tudo que ele tem. Você percebe? A desculpa é a mesma coisa que acontece com Caim. Quando ele vê Abel tendo sucesso, o ciúme e a inveja falam tão alto dentro dele que ele não se viu satisfeito até que ele matou o irmão. Isso provém de Satanás. Ele é assim e ele colocou isso dentro de nós com o pecado. Por isso que na resposta, quando o Senhor fala a Caim, ele diz, olha, cuidado, o pecado jaz à porta. Os seus sentimentos, o seu desejo, será contra ti, a ti cumpre dominá-lo. Aqui, voltando para Jó, Satanás ainda diz para o Senhor, estende porém a mão
e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se ele não blasfema contra ti na tua face. Satanás, irmãos, ele achava, Lúcifer, ele achava que ele conhecia a criatura melhor do que Deus, porque ele era uma criatura, apesar dele se achar muito superior a uma criatura, ele se achar como Deus, ele achava isso, ele ia falar, você acha mesmo que Jó ama você? É porque você está dando tudo para ele, tira para você ver se ele te ama, se de fato ele teme a você. Então ele achava que entendia melhor a criatura do que Deus. E você vê isso, que é algo que vai surgindo depois de dentro de Jó, na fala do próprio Jó. Quando no capítulo 10, os versículos de 4 a 6, ele diz para Deus: tens tu olhos de carne? Acaso vês tu como vês o homem? Como vê o homem? São os teus dias como os dias do mortal? Ou são os teus anos como os anos de um homem, para te informares da minha iniquidade e averiguares o meu pecado? Veja, Jó, irmãos, na sua revolta, porque uma hora, enquanto a carne de Jó estava sendo tocada, Jó ainda estava segurando. Mas quando os amigos chegaram, irmãos, e tocaram na alma de Jó, aí a coisa degringolou, a coisa saiu de Jó, a revolta. E ele direcionava a sua revolta a Deus. Mas quem estava oculto? Quem estava falando por trás de Jó, como falou por trás de Pedro em Mateus 16? Era Satanás, através do pecado, do ego, da vida da alma. Então ele fala, na verdade Jó está falando, mas é a fala de Satanás. Tu tens olhos de carne? Acaso vês como vê o homem? Então ele acusa a Deus, olha, você não sabe o que é ser uma criatura. Mas irmãos, você se lembra que o Senhor Jesus, o próprio Deus, ele veio e se tornou um homem. Então ele sabe sim o que é ser criatura, melhor do que muita criatura. Ah, irmão, mas isso foi no Novo Testamento. Esse diálogo acontece no Antigo Testamento. A época de Jó era uma época próxima à época de Abraão, para você se situar. Mas não se esqueça que, uma vez que nós falamos da eternidade e Hebreus nos fala que o Senhor ofereceu toda a sua obra pelo Espírito Eterno a Deus, quer dizer, quando você fala de eternidade não tem tempo. Então não interessa para Deus se é passado, futuro. Ele, desde esse diálogo com Jó, já tinha experiência do que é ser um homem. Por isso Apocalipse 13 fala do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então na época de Apocalipse, o Cordeiro, que é o Senhor Jesus, havia sido morto, se você for pontuar no tempo, há não mais que 100 anos, menos de 100 anos. Mas, irmãos, na esfera da eternidade, que é a esfera de Deus, desde a fundação do mundo, o Cordeiro já havia sido morto. E aí nós temos a história de Caim. A história de Caim nós já falamos várias vezes, mas a história de Caim, ela é muito emblemática, a oferta de Caim, para nos mostrar o que é o homem achando que pode servir a Deus com seu esforço. Por quê? Caim era um lavrador. Para Caim ser um lavrador, irmãos, lembre-se, a terra estava amaldiçoada. E o que Deus havia dito? Que a partir de então, o homem tiraria o seu sustento da terra com o suor do seu rosto. Então chegou um momento, irmãos, que Caim resolveu levar da terra, do fruto da terra, uma oferta ao Senhor. E nisso tem muita coisa implícita. Por exemplo, a arrogância de Caim em tentar mostrar, olha Senhor, olha como eu trabalho bem, da terra amaldiçoada, olha o que eu venho todos os dias tirando. Agora eu estou aqui para te mostrar, olha aqui, ó. Isso aqui, ó, fruto da terra que você amaldiçoou. Olha como eu sou bom, tenho capacidade. E veja que interessante, quando fala de Abel, fala que Abel trouxe das primícias do seu rebanho uma oferta ao Senhor, mas não fala que Caim trouxe das primícias da terra, do fruto da terra para o Senhor. Não fala. Talvez a gente pense isso, a gente ainda fale algo assim, mas não é isso que a Bíblia fala. É muito provável, irmãos, que Caim não tenha nem considerado levar o melhor do fruto da terra para Deus. Guardou isso para si mesmo. Levou a oferta para mostrar, olha aqui, ó, olha a minha capacidade.
Agora, quando você fala de Abel e da sua oferta, nós precisamos penetrar no espírito das Escrituras para entender. Por quê? Abel era pastor de ovelhas e naquela época não se comiam animais. Então, para que ter todo o trabalho de guardar ali os animais, de fazê-los crescer, de alimentar, de proteger, enfim? Para quê? Não é uma perda de tempo? É porque ele provavelmente ouviu a palavra que veio dos pais, mostrando a necessidade de agora em diante, para continuar tendo comunhão com Deus, era necessário que um sangue fosse derramado. E ou era um sangue de um animal, como uma ovelha, ao qual eles também aproveitavam as peles para se vestir, ou era o sangue deles mesmos. Por quê? Para haver remissão de pecados, como dizem Hebreus, é preciso de sangue. Caim, irmãos, deve ter ouvido a mesma história. Aí você percebe a palavra profética, não é? A palavra para a direção. Caim ouviu a mesma história de Abel, de Adão, de Eva, mas Caim não deu importância, porque ele confiava em si mesmo para fazer o serviço a Deus, para servir a Deus, enfim. Mas Abel sabia. Dessa ovelha, desse rebanho, depende a nossa vida. E quando ele sacrificou, ele não sacrificou qualquer um. Ele trouxe das primícias do seu rebanho, porque é isso que um servo de Deus faz. Ele não entrega o resto, ele entrega o melhor. O melhor não é o melhor de você. O melhor é Cristo. É aprender a servir ao Senhor com o próprio Senhor. Entenda isso. Nesse ponto, eu vou ler aqui na página 61, segundo parágrafo. Veja. Conforme está escrito no 4º capítulo de Gênesis, há 2 caminhos distintos para servir a Deus. O caminho de Caim é o de usar a própria aptidão para servir e agradar a Deus. Ele certamente usou sua competência para lavrar a terra e fazê-la produzir, suando bastante para conseguir isso. Alguém que trabalha na terra sob sol escaldante deveria ser louvado por sua diligência e presteza, mas Deus não se agradou dele nem de sua oferta. Deixa eu fazer um ponto aqui. Você se lembra que os sacerdotes eles usavam determinado tipo de roupas porque eles não podiam suar enquanto eles serviam a Deus, porque o suor é um sinal da sua capacidade, que você está usando o seu esforço. E Deus não admite, irmãos, o nosso esforço, a nossa capacidade. Hoje, o Senhor ele vai levando, mas vai chegar um momento, quando a gente vê isso em Mateus 7, vai chegar um momento, se você não for iluminado e está servindo a sua vida inteira pelo caminho de Caim, vai chegar um momento em que o Senhor vai olhar para você e falar o que ele fala em Mateus 7. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade, eu não vos conheço. E por isso nós precisamos, irmãos, da palavra para nos iluminar, para nos dizer que nós estamos errados, para nos mostrar o caminho correto. E o caminho correto, irmãos, é o caminho do Senhor. O caminho de Lúcifer é a glória humana, a ostentação, sabe? Você vê isso quando ele oferece, quando ele tenta o Senhor Jesus, ele oferece a glória do mundo, enfim. Mas o caminho do Senhor, irmãos, é o caminho de seguir ao Pai e de fazer todas as coisas, falar tudo de acordo com o que o Pai determinou, o que o Pai falou, o que o Pai quer fazer. Você não faz nada por si mesmo. Ele se esvaziou e se humilhou, não só para viver como um homem, porque ele poderia ter vivido como um homem, assim como um rei, cheio de riquezas, de ostentação, não. Mas ele veio aqui, ele se humilhou, ele se esvaziou para viver um viver humano humilde, um viver humano que o levou à cruz, mas que após a sua morte o levou à glória com a sua ressurreição. E esse é o caminho da glória, irmãos. Não se engane. Por que o Senhor fala para negar a si mesmo aqueles que querem segui-lo? Porque o Senhor foi para a glória. E para onde o Senhor está nos levando hoje? Para a glória. Por isso, querido irmão, querida irmã, tomemos o caminho do Senhor.
Tomemos o caminho de seguir a palavra, o caminho de humildade, rejeitando soberba, orgulho, qualquer coisa que venha de Satanás, para seguir pelo caminho do Senhor. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.